Bom dia, pessoal. Essa atividade é uma atividade que está no trabalho número 4 do roteiro 6, 7 e 8. Então, está nos 3 roteiros e é a atividade 6 para a gente fazer, né, o gráfico dessa função. Então, a função é y é igual a 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, a gente vai fazer o cálculo, o gráfico e analisar a função. Como que fica a função. Bom, primeiramente, tem que ver aqui no caso a restrição, porque esse x, que no caso o domínio, ele não é todos os reais, né? Tem alguns x que se eu colocar vai ficar zero no denominador e aí, aí vai ser indeterminado. Então, qual x que eu devo evitar? O x que eu colocar aqui, que é elevado ao quadrado menos 1 dá zero. Então, o x que eu elevar ao quadrado e menos 1, isso aqui dá zero, esse x não me serve. Então, por exemplo, o menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1 ao quadrado menos 1 dá zero. O mais 1 ao quadrado menos 1 também dá zero. Ou seja, eu não posso então colocar, né? Tá? Tem que excluir. Então, o x tem que ser diferente de mais ou menos 1. Não pode ser. Porque se for, a função naquele ponto vai ser indeterminado. Não vai ter imagem para aquele x. Então, aqui eu tenho o gráfico. Tenho x e aqui o y. Então, ó, no lugar do 1, menos 1 aqui, eu coloquei que aquela não vai ser contínua no x. Para todo x tem uma imagem. Aí, ó, o gráfico ele é contínuo, mas quando chegar no menos 1 e no 1, aí vai haver um salto, né? Vai ficar um lugar que nesse lugar, para esse x, não tem imagem. Bom, vamos então fazer então a interpretação. Vamos por parte. Primeiramente, vamos analisar com relação ao menos 1, porque o menos 1 é um ponto de restrição. Quando eu falo analisar, eu tenho que analisar, né, o menos 3, pensando num número, né, tendendo aqui ao infinito. Eu vou pegar, por exemplo, o menos 3, o menos 2, depois, entre o menos 2 e o menos 1, eu vou escolher um número que chega no limite desse menos 1. Então, eu escolhi aqui a metade, aqui, menos 1,5, e aqui, bem pertinho do menos 1, o menos 1,1. Então, eu vou testar para esses valores, para eu ver o que vai dar. Então, vamos fazer, então, primeiramente, né, essa experimentação. Vamos lá. Então, vai ficar assim. Vou apagar aqui. Nós estamos aqui na primeira parte, no cálculo. Então, vamos lá. Se o x for igual a menos 3, então, eu tenho que y é igual a 1 dividido por menos 3 ao quadrado menos 1, que é igual a 1 sobre menos 3 ao quadrado dá mais 9 tira 1, fica 8. 1 dividido por 8 é 0, 1, 2, 5. Então, 0, 1, 2, 5, quando o x for menos 3, aqui o y é meio. Aqui a metade do meio é 250, 0,250. A metade daqui do 0,250 é onde vai ser. Vamos fazer agora se o x for igual a menos 2. Terei um y igual a 1 sobre menos 2 ao quadrado menos 1. 1 sobre menos 2 ao quadrado dá 4. 4 tira 1 dá 3. 1 terço é 0,3. Então, quando o x aqui, ó, aqui é 0,25, um pouco para cima aqui, quando for menos 2 é 0,3. Vamos fazer agora um x sendo igual a menos 1,5. Eu vou trabalhar com a fração. A fração 1,5 é a metade de 3. Então, menos 3 sobre 2. Na hora de fazer conta, né, usar a fração, você tem uma exatidão melhor nos cálculos. Acaba se tornando mais fácil. Então, eu tenho aqui que y é igual a 1 sobre
menos 3 sobre 2 ao quadrado menos 1. Então fica 1 sobre menos 3 ao quadrado dá 9. Aqui, mais 9, né? 2 ao quadrado dá 4. Menos 1. Então isso vai dar 1 sobre 9 quartos menos 1. 1 equivale a 4 quartos. Então 9 quartos tira 4 quartos, dá 8 quartos. 9 quartos tira 4 quartos, não, dá 5 quartos. Agora eu vou dividir 1 por 5 quartos. Aqui é como se tivesse um denominador 1. Então faz aqui o extremo, que é o barrigão, vai em cima. Então vai dar 4. E aqui a barriguinha vai embaixo. Aqui 4 sobre 5. 4 sobre 5 é 0,8. Então quando o x aqui ó, for menos 1,5, então aqui é meio, aqui é 0,75, está mais ou menos aqui. Então esse ponto é o 0,8. Vamos fazer mais um ponto, mas bem no limite aqui do lado esquerdo, do menos 1. Vamos fazer bem no limite. Porque eu tenho que ver o que acontece quando ele tende a esse limite de menos 1 aqui. Ó. Então, no limite seria um x igual a menos 1,1. Isso equivale a menos 11 sobre 10. Só para eu ter a fração, é melhor para a gente fazer a conta. Y é igual a 1 sobre menos 11 sobre 10, que é o valor que eu estou escolhendo, aqui bem pertinho do menos 1. Isso ao quadrado menos 1. Então vai ficar 1 sobre 11 ao quadrado dá mais 121, 10 ao quadrado dá 100. 100 menos 1. Então y é igual a 1 sobre 121 centésimo menos 1. Lembrando que 1, a fração equivalente com o denominador 100 é 100 sobre 100. Então 121 centésimo tira 100 sobre 100, isso vai dar 21 sobre 100. Aí dividindo, então aqui faz a mesma coisa. 1 vezes 100 dá 100. 1 vezes 21 dá 21. Aproximadamente 100 dividido por 21 dá aproximadamente 5. Então para fazer o gráfico aqui, ó, quando for bem no limite aqui 1,1 vai dar mais 5. Então agora a gente vai fazer o gráfico. Então o gráfico vai unir esse ponto, ele vai subir, depois ele vai crescer, tá? E vai ficar essa curva aí. Então se eu for analisar como fica a função, eu tenho que olhar como que ela fica. Se o x for menos 4, se o x for um x bem menos infinito aqui, se ele for muito pequeno, né, um x muito tendendo ao menos infinito, esse meu y, essa função, o y vai ser quase zero, vai tender a zero. Ele não vai passar para baixo de zero e nunca vai ser zero. Então eu tenho aqui para um x, né, para um valor de x, né, que vai para o lado do infinito, eu tenho um y pequeno. Então, como que fica a função? Para um x pequeno, bem lá tendendo para o infinito, né, eu tenho um y pequeno. E quando eu tenho um x que tende a chegar perto do menos 1, aí eu tenho um y grande. É assim que fica a função nesse limite aqui do menos 1. Mas a gente precisa analisar depois do 1 aqui, ó, no limite do menos 1, mais para o lado direito, até no limite do 1 do lado esquerdo. Então eu vou analisar agora esse meio aqui, ó, no limite do menos 1 até no limite do mais 1. Então, no limite lateral à direita do menos 1 e no limite lateral à esquerda do mais 1. Então vamos pegar aqui, ó, a direita do menos 1 seria o menos 0,9. Depois eu peguei o menos meio, o 0, o meio e o 0,9. Então aqui já está feitas as contas. Então vai ficar 1 sobre menos 0,9 é menos 9 sobre 10, ao quadrado menos 1. Menos 9 ao quadrado dá 81. Então ficou assim, ó, 1 sobre 81 sobre 100 menos 1. Bom, 1 é 100 sobre 100. 81 menos 100 sobre 100 vai dar menos 19 sobre 100. Quando eu for dividir aqui, fica 1 vezes 100 é menos 100. 1 vezes menos 19 dá menos 19.
Ou seja, 100 dividido por 20, aí aproximadamente, daria menos 5. Então, quando ele for aqui um pouquinho um pouquinho depois do 1, então ele vai ser menos 5. Aí, analisando x igual a menos meio. Então, ficou lá, 1 sobre menos meio ao quadrado, dá 1 quarto menos 1. 1 é 4 quartos. 1 quarto menos 4 quartos dá menos 3 quartos. Aí, fazendo aqui, ó, 1 vezes 4 é 4, 1 vezes 3 é 3, menos 4 terços, que é menos 1,33. Então, quando aqui for menos 1, vai ser 1 e uns quebrados. Depois, quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, vai ser 1 sobre o x, troquei por zero, 0 ao quadrado menos 1. 1 sobre menos 1 é menos 1. Então, aqui vai ser, quando o x for zero, o y é menos 1. Quando x for meio, vai ser igual, porque quando eleva ao quadrado, tanto meio como menos meio, ele dá o mesmo resultado. Então, eu vou ter aqui quando for mais meio, vai ser 1,3, e quando for 0,9, vai ser 5. Então, de tal forma que a gente for analisar, quando x tende a 1, a menos 1, ou quando x tende, aí eu estou falando já como que fica. Depois eu vou escrever isso aí. Mas quando ele tende a menos 1, ou quando ele tende a mais 1, né, o y vai ser grande. E quando o x ele tende a zero, quando ele chega perto de zero, ele chega no lugar que seria o máximo que ele chega, que é menos 1. Agora falta analisar, né, do 1 à direita do 1. Então eu tenho que ver agora no limite à direita do 1. Então eu teria que pegar, analisar aqui, não do menos 1, o limite à direita de mais 1. Vou fazer então agora esse limite. Então tá. A direita de 1. 1 bem pertinho do 1 é 1,1. Um pouquinho mais longe do 1, mas não muito longe, 1,5. Aí o 2. Aí o 3. Pegando 4 pontos para dar uma margem boa de gráfico. 1,1 é igual a 11 sobre 10. Então esse aqui é o valor do meu x. 1,5 é igual a metade de 3. 3 sobre 2. Aqui já está inteiro, então está ok. Y é igual a 1 dividido por x é 11 sobre 10 ao quadrado menos 1. Então fica 1 sobre 11 ao quadrado é 121. 10 ao quadrado é 100. Isso menos 1. Então isso vai dar 1 sobre 121 sobre 100 menos 1. 1 equivale a 100 sobre 100. Então isso vai dar 21 sobre 100. Então, o inverso de 21 sobre... porque 1 sobre 21 sobre 100 é o inverso de 21 sobre 100, que vai dar 100 sobre 21, que é igual a 5. Então, quando o x for aqui 1 e um pouquinho, então ele vai dar lá no 5, aqui, ó, vai dar bem aqui. Quando for 3 sobre 2, então o y vai ser igual a 1 sobre 3 sobre 2 ao quadrado menos 1. Então, vai ser 1 sobre 3 ao quadrado é 9, 2 ao quadrado é 4. 9 sobre 4 menos 1. Vai ficar 1 sobre 9 quartos menos 1. 1 é 4 quartos. 9 quartos tira 4 quartos, dá 5 quartos. Fazendo essa divisão, então fica 1 vezes 4, 4. E o meio aqui vai ficar 4 sobre 5, que é igual a 0,8. Então, quando for aqui, bem aqui pertinho do... Então, vai ser igualzinho aqui. Quando for 2, eu vou usar a mesma conta da que estava lá atrás. Então, vai ser aqui. E quando for 3, está bem aqui. Então, esse aqui é o gráfico, que vai descer essa curva e vai chegar aqui. Quando o x, ele... Agora, vamos fazer uma análise geral. Então, quando o x tende
a mais infinito, ou quando x tender a menos o infinito, eu tenho um y grande ou um y pequeno? Quando o x for para o infinito lá, ou quando ele vem para o lado de cá, eu tenho um y pequeno. Eu tenho um y pequeno. Agora, naquele ponto de restrição, que é o mais 1 ou o menos 1, então quando o x tender, essa setinha quer dizer tender a mais ou menos 1. Então, eu vou ter um y grande. Quando o x tender. Só que, né, aqui ele é grande se o x tender a mais 1, a menos 1 pela direita, né? Então, tem que dizer aqui. Então, quando o x tender a menos 1 pela esquerda, ou a 1 pela direita, o meu y é grande. Então, quando o x tender a menos 1 pela direita ou mais 1 pela esquerda, ele é grande. Agora, tem mais aqui uma análise. Deixa eu fazer aqui. Quando o x tender a menos 1, mas não pela esquerda, pela direita, ou quando o x tender a mais 1, mas pela esquerda, eu tenho também um y, mas só que esse y ele é grande? Não, esse y ele tende, é um y grande, mas né, tendendo ao menos infinito. Então eu tenho um y tendendo grande, mais para o lado do infinito. Aqui eu tenho um y grande, mas tendendo para o lado do mais infinito. Esse 8 aqui significa infinito. Então veja que aqui é um y grande indo para o lado do infinito positivo. Aqui eu tenho um y grande, mas tendendo ao y negativo, pelo menos infinito. E quando o x aqui no caso, ele tender a ser zero, quando o x tender a zero, eu tenho um y igual a 1. E é o y máximo dentro desse intervalo de menos 1 a 1. Né? É o y máximo, né, dentro de menos 1 até 1. É uma função, né, assim, mais longa e complexa para analisar. Então, essa aqui é mais para a gente ter uma noção mesmo sobre isso. Depois eu vou, se alguém tiver interesse, a gente pega outras funções e eu vou depois fazer por escrito e colocar lá no blog tudo por escrito, essa análise aqui que é importante vocês colocarem, tá bom?